Eu queria, primeiramente, dar boa noite e começar o tema do nosso curso, que é a discriminação racial nos livros didáticos, tendo como perspectiva fazer um resgate histórico, o porquê da exclusão do negro nos currículos escolares, nos materiais didáticos, e que de fato isso, não só essa ausência no currículo escolar, mas todo o processo, desde o processo da vinda desses africanos para o Brasil no processo escravista, pós-abolição e até o direito ao acesso à escola, como também a negação da presença e da ausência da presença do negro em todos os aspectos que seja, desde da construção econômica e política, que teve uma participação muito ativa, desconstruir a imagem de que houve a escravidão e essa escravização foi passiva e que havia um mito, né? O mito da democracia racial e que no Brasil não existiu racismo. Então, a nossa ideia inicial é começar a falar do quê? Como se deu esse processo de discriminação, já pensando na vinda deles para o Brasil, né? Primeiro que maioria, não houve escolha da vinda dos negros para o Brasil, né? Então eles foram houve um tráfico, né? Então a não tiveram escolha, diferente de outros imigrantes que vieram para o Brasil por opção, por questão financeira, ou por questão de outras oportunidades, ou por questão da guerra, tiveram a opção de vir para o Brasil. E quando vieram para o Brasil, aí é importante nós salientar, eles vieram. O Brasil foi o primeiro momento em que teve a questão das cotas, né, se a gente puder falar, porque os imigrantes vieram para o Brasil, a maioria deles com direito à terra, com direito a estudar, diferente dos nossos negros e nossos ex-escravos, né? Então, um dos sistemas que consideramos muito importante é que até o processo de abolição da escravatura aconteceram várias negociações e legislações para que o processo acontecesse de forma paulatina, devagar, porque ali também tinha o interesse, porque toda a mão de obra era realizado pelos escravos. A economia brasileira colonial dependia da mão escrava. Então, portanto, eles não poderiam abrir mão de forma alguma, de uma hora para outra, desses escravos, né? Então, é muito importante nós perceber que é, o negro, quando ele o negro, quando teve a primeira lei que se discutiu foi a lei do sexagenário, a lei do ventre livre, onde as mulheres, né, elas, as crianças nascidas após a lei do ventre livre, após 28 de 7 de 1871, né, elas eram livres, porém elas poderiam ficar ainda com seus proprietários até os 20 anos, como força de trabalho compulsório, né? Então, dizer quando essas crianças, aos 21 anos, eram liberadas, elas não tinham direito à educação, permaneciam sem o direito à educação. Bem pelo contrário, né? Então, os nossos afros, eles não tiveram direito. Primeiro, foi oportuno para aquele sistema escravista fazer com que dificilmente ficavam escravos da mesma tribo. Por quê? Dificultava a comunicação, dificultavam para que eles também se articulassem até em busca de uma manifestação para sair dessa situação de escravos, né? Então, assim, é, é fundamental dizer que vieram para o Brasil de forma obrigatória, sem direito a salário, sem direito a moradia de qualidade e sem direito à educação.
E um dos meios que fazia com que eles não sabiam, não conseguiam se comunicar. Né? Então, isso para nós é muito importante. A outra questão que é bem importante, que foi ligada, que tem muito a ver com isso, é que assim, eles viviam completamente como uma população negra em precárias condições de sobrevivência, registrando grande número de privação, né? Vivendo em situações precárias, sem cuidado, sem saúde, né? Dizer também que uma outra lei que foi fundamental, que fez com que também, antes do processo abolicional, era a lei do sexagenário, onde os senhores escravos aos 60 anos estavam libertos. Mas como estavam libertos? Esse liberto era o seguinte: o seu proprietário não tinha mais responsabilidade por eles. Ali se inicia, com certeza, aos nossos idosos em situação de rua. Muitos deles, a maioria deles continuavam, né, nessas fazendas muito mais em troca de alimentos. E a outra coisa muito importante, muitos deles não chegavam aos 60 anos, né? Então, isso é fundamental. Ali, a gente pode considerar fundamental que cada lei foi construindo para que chegássemos à abolição sem questionamento. E uma outra lei muito fundamental e importante antes da abolição foi a Lei da Terra, a Lei 601, onde o Estado abre mão do seu direito de doar terra, colocando as terras no mercado para ser vendida a quem tivesse condições de comprar. Assim sendo, o Estado passa a ser um mero vendedor e não distribuição de terra, de acordo com o interesse público, conforme Clóvis Mouro fala, né? Então, assim, ele passa de forma impossibilitando qualquer decreto, né, radical que incluísse no seu texto a doação por parte do governo imperial a adoção de terras. E aí, logo em seguida, vem a lei da abolição, onde esses todos passam a ser libertos. Num dias de festas, a gente sabe que ocorreram várias manifestações, principalmente que está ligado aos quilombos, né? Um dos quilombos que entra em destaque foi Quilombos do Palmares, de resistência ao processo de escravidão, em busca de uma outra sociedade, no qual eles pudessem viver, ou até mesmo na perspectiva de retornar à sua terra, ao seu país, que era a África, né? E aí, o que nós podemos dizer? Resistências ocorreram, não foi um sistema onde as pessoas eram passiva a essa situação, várias formas também de se manifestar contra esse sistema era o próprio suicídio, né? Onde as pessoas não admitiam estar naquela situação e também acabavam provocando o suicídio. Temos um outro marco muito importante e que é importante a gente discutir, que foi a Guerra do Paraguai, que foi a Guerra dos Farrapos, onde os escravos tiveram a seguinte proposta: venha participar da guerra, né, e vocês vão estar libertos. Quando esses homens vão para essas guerras, eles vão no fronto, né, na frente. Muitos deles armados de forma artesanal, né? Muitos deles foram mortos. A sua permanência, o que fica a responsabilidade? Fica a responsabilidade para essas mulheres conduzir, quem tinha família, de conduzir a família, buscar a renda, e também muitos deles vieram paralíticos, né? Após a abolição, eles não tinham para onde ir, não tinham o que comer. Muitos deles acabaram ocupando as regiões, a maioria deles nas regiões mais altas, que são os morros, né? Onde eles não era interesse, né,
daquela população de classe média. Então, esses morros estavam lá e eles foram para essas regiões, né? E a outra questão, muitos deles sem direito, continuando sem o direito à educação, continuando ainda sem o direito à moradia, né? A mesma coisa o trabalho com salário, da qual foi oferecida para os imigrantes vindo, né? Para o Brasil, em especial os italianos, os portugueses, que tiveram essas condições favorecida a eles ao vir para o Brasil. Isso também não é algo que a gente sabe que também não foi por um acaso, isso se dá também para o processo de embranquecimento da população brasileira, porque se compreendia, chegou uma época, um período em que a mais de 70% da população era uma população africana, afro-brasileira, era uma população negra. Então se compreendeu que a vinda desses imigrantes pudesse sim trazer o embranquecimento da população brasileira. Né? Então, a gente pode perceber que, no decorrer de cada um desse processo, houve sim estratégias e táticas para que os senhores e também o governo não pudesse ser cobrado nenhuma reparação ao longo desses 300 anos de escravidão, né? Então, a gente pode dizer que, ainda por cima, logo após a abolição, se dá a lei da vadiagem, né? Olha que engraçado. Por que da lei da vadiagem? Muitas dessas pessoas ficaram na rua. E essa lei da vadiagem se deu por quê? Se você ficasse na rua perambulando, você era preso. Então começa aí o nosso sistema carcerário, aonde também se demarca o porquê, e até hoje, nos dias atuais, um índice muito grande da população negra nesse sistema carcerário, né? E muitas vezes de forma injusta, mas só porque você não tem para onde ir, você vai ficar na rua. Aí o que o governo faz? Cria também essa lei da vadiagem, né? Então, quando eu falo todos esses índices, quero dizer o seguinte: em que momento nós, enquanto educandos, tivemos nos nossos currículos escolares algumas dessas informações, algumas dessas manifestações ligadas, em especial, sobre a participação econômica do negro nesse processo escravista, porque se nós for pensar, sem os escravos, o Brasil não chegaria aonde chegou, né? E até nos dias atuais, porque foram responsáveis pela construção econômica do Brasil, porque foi o seu trabalho que, né, a sua mão de obra escrava que construiu o que nós temos, né? E que deu um alicerce para o Brasil, né? Então, todo esse processo, a gente não se discute na sala de aula. Ainda não se discute em sala de aula. Mesmo com a Lei 10.639, que pontua essa discussão sobre a discussão da história da África, a história do processo do negro no Brasil, a sua participação, ele ainda, de forma muito sutil, muito ainda brando, ele ainda não está. Quando é uma lei, nós temos que exigir que ele esteja sendo implementado na sua totalidade, que não é também só na qualidade. Nós temos que formar os educadores, formar eles, porque a história nos negou isso. Então, isso é importante. Então, todas essas leis do que a gente discutiu, que a gente vem falando, a gente não discutiu na sala de aula. O máximo que a gente discutiu foi o 13 de maio, o dia da abolição da escravatura, dando um protagonismo para a princesa Isabel, que todo mundo sabe de que esse processo ele já vinha acontecendo, até porque o Brasil ele não dava mais conta de continuar nesse sistema colonial, provinciano, ele precisava dar um boom como no país, no mundo inteiro estava, né, ligando ao desenvolvimento, ao capitalismo. E para isso, como o Brasil precisava
abrir mão de algumas coisas. E uma dessas era o sistema escravista, que não dava para ter um novo passo, uma nova caminhada com o mesmo sistema. Mas, entretanto, não abriram de forma alguma, em momento algum, né, a possibilidade de que, ao fim dessa abolição, ao fim desse sistema escravista, esses indivíduos negros, afros, tivessem condições de moradia, saúde, educação e etc. O currículo é isso. Ele também nos nega isso. E os nossos são vários mecanismos, e não podemos dizer que a escola em si ela reforça essa ideologia racista, machista, homofóbica. Por quê? Porque é importante dizer que, se nós, nas nossas práticas de sala de aula, observamos o quê? O currículo nega o contexto da história do negro no Brasil, da mesma forma que também nega a história indígena também. Né? Então, para nós ainda podemos perceber que a nossa prática enquanto educador, ela tem um grau de muita importância para esse aluno no qual nós estamos formando, esse sujeito crítico, esse sujeito que se sinta capaz de pensar em ser qualquer coisa nessa sociedade para além daquilo que está retratado no seu cotidiano. Né? Então, precisa sim, né, que nós tenhamos uma preocupação, não somente com os livros didáticos em especial, mas com as literaturas infantis e com as relações que permeiam dentro do cotidiano escolar. O professor ele tem a responsabilidade de prestar atenção a todas essas manifestações. Quando eu vejo uma atitude no qual a criança ela é chamada a neguinha do cabelo duro, a neguinha que não penteia o cabelo feio, o cabelo ruim, e nós assistimos todas essas situações sem nos manifestar, nós estamos, sim, de forma silenciosa, sim, contribuindo para que essas atitudes elas permaneçam, né? Então, que perpassa, assim, dentro da escola, dentro da sala de aula. Um exemplo que eu gostaria até de relatar com vocês, eu sou gêmeas, né? Então, Ioná e Estela, irmãs gêmeas. Ao longo dos quase todo o meu ensino fundamental, 1 e 2 hoje seria, eu não era chamada por Estela e nem por Ioná. Então, nós éramos chamadas faísca e fumaça. Olha a noção. Né? De você se ver, você não tinha identidade em sala de aula. Em momento algum, nunca nenhum professor interviu e disse, não chama, o nome dela é Ioná, o nome dela é Estela. Isso nunca teve. Da mesma questão de que nós, ao ler a literatura infantil, ao ler os nossos contos de fada que estão em sala de aula, que estão nas nossas bibliotecas, a gente percebe que parte desses livros, a maioria desses contos de fada, ele não traz o protagonismo dessa criança negra. Né? Normalmente, a protagonista ela é branca. E quando nós vamos fazer a interpretação e trazer ela para a forma a linguagem dessa história para um cenário de teatro, a gente acaba falhando. Por quê? Porque a gente acaba reproduzindo aquilo que o livro traz. E quando a menina negra, ela nunca é escolhida para ser a princesa, a rainha, a protagonista. Normalmente a gente procura, tipo, Branca de Neve. A gente vai pegar a menina
branca, a mais branca da sala, com o cabelo mais escorrido, para ser a Branca de Neve. Algum momento nós tivemos preocupação em saber se aquela criança gostaria de ter esse personagem? Né? A outra coisa está ligada ao cabelo. Por que cabelo ruim? Isso está impregnado na nossa cultura, que o cabelo afro é um cabelo ruim. Por quê? Existe uma questão de padrão. O padrão nos leva a dizer, europeu, que diz, primeiro, que nós precisamos ser magra, cabelos lisos, olhos azuis. Esse é o padrão ideal, que foge da realidade brasileira, que a média brasileira as mulheres brasileiras elas não são magras, né? Pelo contrário, né? A média da população em geral, ela foge do tamanho 36, do tamanho 36, do tamanho 38. A média fica entre 40, 42, 44. Então, onde tem sempre aquele, às vezes eu sempre digo, né, a dieta alimentar, ela não é por causa da nossa saúde, mas porque a gente precisa e tem que chegar a um padrão em que a sociedade coloca como belo. A outra questão, a criança não aceitar o seu cabelo, porque é colocado para ela que o cabelo bom é aquele cabelo que é liso, é aquele cabelo que é escorrido. Né? E aí, como é bem importante nós pensar nesse sentido, é dizer, a criança negra, conforme a professora Jerusa Romão, também uma colaboradora no curso do NEAB, né? A criança negra traz na sua história as características da cultura negra com maior ou menor intensidade. A força desses traços culturais se faz sentir em todos que dela fazem parte, interativa e dinâmica, e é necessário com ela interagir. A criança na escola, como nos livros de literatura, recebe diariamente estímulos negativos em relação à sua cultura, estimulando e levando a pensar que sua cultura não presta, levando a ela a se espelhar numa cultura vista como única e boa para ser aceita. Né? E qual a consequência disso quando ela não consegue se espelhar nos materiais didáticos, nos livros de literaturas, né? Como que ela começa? Ela passa a se rejeitar e a procurar espelhar outras imagens colocadas como positivas, pois são esses valores que aprende e são tidos como os bons e perfeitos. Assim sendo, rejeita suas raízes e as construções socioculturais. Então, isso significa o quê? Passa, sim, a interferir diretamente na construção da identidade da criança negra, que não se encontra em situações positivas e que leva a estimular e desenvolver suas emoções e a sua autoestima. Então, é importante entender o seguinte, se passa a interferir diretamente na autoestima das crianças, como Jane Felipe fala o seguinte, a autoestima refere à capacidade que o indivíduo tem de gostar de si mesmo, condição básica para se sentir confiante, amado e respeitado. Tal capacidade, porém, não se instala no indivíduo como um passe de mágica, mas faz parte de um longo processo que tem na sua origem ainda na infância, e cabe ao adulto ajudar na construção da autoestima infantil, fornecendo à criança uma imagem positiva de si mesmo, aceitando, apoiando sempre que for preciso. Então, nós precisamos ter um cuidado, um olhar para os materiais que nós estamos utilizando na sala de aula. Os filmes infantis, né? Pensar que eles têm que fazer parte dessa construção. Para isso, a aprendizagem ela se dá dentro de um processo. E esse processo, ela tem que se considerar que aquela criança, ela tem que querer aprender. Quando aquele espaço, aquele ambiente não nos representa, ela não vai querer estar em sala de aula.
ela não vai querer participar da atividade. E aí aparecem outras reações, que são as reações de violência. Por que as relações de violência? Você vai sendo tão machucado, ofendido, agredido, que chega uma hora você reage. E quando você reage de que forma? Da forma que você acha mais fácil de reagir, que é batendo. E aí, essa criança, por sua vez, é retirada da sala de aula ou é advertida porque agrediu. Mas o professor teve a preocupação de olhar o que se deu ao longo desse processo até chegar à agressão dessa criança? Então, primeiro, então é isso. Nós temos que pensar como essas relações elas vão acontecendo. Segundo, o que eu estou fazendo para aquela criança se ver e se identificar. E a Lei 10.639, ela aponta de forma muito tranquila, né, em dizer, a partir do momento que eu não me vejo lá, eu consigo dizer que aquela escola não me pertence. Eu não faço parte daquele coletivo. Então é importante, né, que a gente propicie novos debates, outras possibilidades, outros trabalhos relacionados à questão étnico-racial. Né? Então, pensando que todos aqueles indivíduos são sujeitos de direitos, então o seu direito não pode ser negado, né? A outra coisa, que esse sujeito é um sujeito que traz consigo, traz uma bagagem de conhecimento, de cultura, de vivência diferenciada um do outro, portanto, não são meras garrafinhas, onde eu me organizo a aula de acordo dentro daquele padrão único. Bem pelo contrário. Eu preciso olhar quem são essas crianças com quem eu estou trabalhando. E mesmo que eu não tenha uma criança negra indígena, eu não posso deixar de trabalhar. Dizer que essa sociedade ela é formada por várias, teve a sua formação por várias etnias, que hoje se deu ao povo brasileiro, que tem uma diversidade, e essa diversidade está também não somente na pigmentação da pele, mas também nos seus costumes, valores, né? E cultura é fundamental. Então, quando nós pegamos uma criança, bate que bate, bate que bate, a gente diz, para de bater, para de bater, bate que bate, bate que bate, para de bater. Ou uma criança que vem e canta uma cantiga, ou um xirê, ou um ponto, de que ela aprendeu ligada à sua religião, que é da religião de matriz africana, eu não posso negar e deixar de trabalhar isso em sala de aula, porque a escola ela é laica, a Constituição brasileira nos garante isso, a nação brasileira, então é laico, onde a religião ela não pode ter um único olhar em especial cristã. Nós temos que deixar que essas manifestações estejam presentes. Então, precisamos romper com essa questão da intolerância religiosa, em que nós, muitas vezes, em sala de aula, também dizemos que a religião de matriz africana é coisa do diabo. Não é isso. Né? Então, a gente precisa respeitar todas as concepções, as religiões, respeitar também as manifestações que podem ser, que tem que ser trabalhada, né? E aquele aluno, por ele bater, não quer dizer que ele está bagunçando na aula. Né? Então, a gente ficar atenta também à manifestação desses alunos. É fundamental a gente pensar
que a ideologia do embranquecimento presente no currículo oculto transmitido pela escola faz com que o aluno afro-brasileiro rejeite a identificação com que seu grupo racial, basta olhar qualquer livro didático para ver a fotografia das meninas loiras, sorridentes, felizes, nos textos, sobre a família próspera, alegre, enquanto o negro está sempre representado de uma forma pejorativa, na miséria, na sujeira. Né? É importante dizer que existe uma composição familiar que não é mais essa composição familiar padrão, mãe, pai, filhos. Dizer que existe vários tipos de famílias compostas por casais homossexuais, casais. Tem crianças que são criadas somente pelo pai, crianças que são criadas somente pela mãe, até mesmo pelos avós, que é muito comum a gente encontrar. Então, essa é a família que a gente tem. Então, nós temos que pensar nessa família. E por que eu não apresentar nessa literatura, nessas histórias, onde essa criança consegue se ver também nessa família? Normalmente, essa criança negra, ela nunca tem família. Né? A outra criança tem, mas ela não tem família. Um outro ponto que é bem importante a gente está também pensar, apresentar as aparências, as caricaturas dos personagens que se encontram no livro. De que forma essa criança negra está? Né? Muitas vezes a gente também tem que se preocupar nas relações de gênero também, porque muitos textos dizem, ele vem bem dessa forma. No texto ele apresenta essa família, onde tem uma menina e um menino, onde a menina tem que fazer todas as tarefas de casa e os meninos continuam brincando. O menino ele não compartilha das tarefas e deveres da casa. Então, como é que está essa relação? Que acaba ainda reforçando, estimulando esse olhar de que algumas coisas os meninos podem, outras coisas as meninas não podem. Então é importante a gente pensar que o livro didático sim contribui para a reprodução e a produção de classe com esse olhar, né, preconceituoso, racista. Ele tem sim, e ele perpassa com um olhar de forma que as pessoas vão se conformando com aquilo. É muito comum, digo isso que eu vejo uma experiência na minha sala de aula. Quando tu pergunta, hoje a gente já vê, né? Eu quero ser médico. E isso tem um resultado. Por que a criança hoje ela quer ser médico? Porque ela tem uma referência. Hoje, com a lei de cotas, cada vez mais na universidade, o jovem negro tem se inserido na universidade. Ele tem ido para a universidade e tem feito saindo dessas barreiras, né? É indo para o curso de Direito, é indo para o curso de Medicina, é indo para outros cursos que normalmente a gente encontrava, em especial as mulheres, que eram nos cursos de pedagogia, que eram nos cursos mais humanas, né? Mais de licenciatura mesmo, era onde a população negra se encontra. Hoje os nossos jovens com a lei de cota, eles têm mais oportunidade, né? Para isso, eles têm que, as condições estão colocadas, existe uma lei. Agora sim, primeiro dar informação para esses nossos alunos sobre todas essas políticas afirmativas também, ela é importante. A segunda, que a gente considera muito importante, é que as nossas crianças tenham essa referência de forma muito positiva e que aquela referência do traficante do bairro deixa de ser referência para ele, né? Porque hoje, de certa forma, as referências positivas ainda estão ligadas ao futebol,
e também aquela realidade do qual eles convivem. Né? Então, o que a escola pode proporcionar? A escola pode proporcionar um currículo que respeite e respeite e a diversidade da população afro-brasileira, a diversidade cultural, e esse respeitar é ter no seu currículo, é ter no seu projeto pedagógico, é ter, sim, no plano de ensino de cada série, é ter, sim, na prática de sala de aula de cada professor, essa diversidade, esse olhar. E isso não pode se restringir somente à língua portuguesa, à história ou à arte, em todas as disciplinas. Né? Então, ela tem que estar discutindo. Então, quando eu vou discutir com meus alunos, trazer para eles outras formas, quando eu vou trabalhar fantoche, por que eu tenho que trazer somente fantoches com padrões, com características brancas? Por que eu não posso trazer também fantoches negros, né? Onde os personagens, os protagonistas também sejam negros. Literaturas que a gente sabe que boa parte muitas literaturas já estão chegando nas escolas e outras, mesmo tu não tendo a escola, você pode acessar o portal do MEC, você pode acessar o portal da Cor da Cultura, onde tem disponibilização de livros de literatura, como também vídeos que respeitem essa diversidade, que traz também vídeos, histórias, onde valoriza, que traz o protagonismo, demonstra quem foram esses heróis que a história deixa de contar. Né? Quem foi Nizanga, né? Quem foi Abdias Nascimento, né? E outros para além de Zumbi. Agora eu deixo, né, à disposição de vocês para fazer perguntas, questionamentos, em que a gente possa estar trabalhando, né, um pouco mais em relação, né, sobre esse tema. Né, que existem diversos mecanismos onde o racismo, o preconceito e a discriminação está presente, velada e ausente, que são no currículo, nos materiais didáticos, na relação entre alunos, educadores e funcionários, nos livros didáticos, na literatura, ou até mesmo na confecção de cartazes. Normalmente, a gente não tem a preocupação nos nossos cartazes de trazer essa diversidade da população. Um exemplo, agora nós vamos chegar no Dia das Mães. Normalmente, a gente tem uma preocupação de fazer os cartazes do Dia das Mães. Nós temos que olhar que, normalmente, a gente usa isso através de gravuras, de figuras, né? E, normalmente, a gente deixa de representar aquela criança, aquela mãe negra, né? Ou até mesmo de ter um olhar, aquela criança negra, ela desenhou sua família, mas ela não pintou. E tu sabe que a mãe é negra, que o pai é negro. Por que essa criança não pintou? Você já passou de olhar por que essa criança, esse desenho, que essa criança negra, ao representar sua família, ela não pintou? Qual o problema que está colocado ali? Né? A outra questão que é para nós muito importante nós ficarmos atentos, né, que é isso. Normalmente, nós rotulamos os nossos alunos.
E esses rótulos são cheios de estereótipos, né? E esses estereótipos, no decorrer, se você disser para a criança, você é lenta, você é lenta, você é lenta, ela vai acreditar que ela é lenta. Você não sabe ler, você não sabe ler, ela vai acreditar que não sabe ler e vai perder a coragem, o interesse de aprender a ler, porque foi dito a ela que ela não sabe ler e que ela tem dificuldade e que ela não tem condições. Não foi dada a oportunidade para acompanhá-la e ajudá-la. Então, quando eu faço isso, eu vou estimulando pensamentos negativos em relação a ela. Segundo a professora José Relmão, ela diz: quando o aluno é publicamente rotulado de lento ou relaxado, está sendo violentado. Quando não ouvimos e consideramos suas queixas e justificativas infundadas, estamos reproduzindo a desigualdade. As crianças advindas desse tratamento abandonam a escola e não estão invadindo. Na verdade, elas são expulsas e excluídas. Porque a primeira coisa que a gente diz é o seguinte: aquele aluno que é violento, que é agressivo, é mais fácil a gente não querer ele em sala de aula, né? E agradecer porque não está mais em sala de aula. Mas entender e compreender por que chegou nesse processo, às vezes é muito difícil. Então, além desse nosso diálogo aqui, eu vou estar disponibilizando para vocês alguns textos que eu considero que vai contribuir com vocês né, no trabalho que nós vamos estar sugerindo para vocês, que um dos textos é Autoimagem e Autoestima da Criança Negra, um olhar sobre o seu desempenho escolar, de Marilena Leal Paré. O outro é Literatura Infantil e Identidade Étnico-Racial no Cotidiano Escolar, de Josilda França e Maria Batista Lema. O outro é Racismo em Livros Didáticos Brasileiros e seu Combate, um revés da literatura, de Fulvia Rosenberg, Fundação Carlos Chagas. O outro está num livro que já está disponibilizado na plataforma, que é Superamos o Racismo na Escola. E tem um capítulo bem interessante que é A Desconstrução da Discriminação no Livro Didático, de Ana Cecília da Silva. A discriminação racial em livros didáticos infantos juvenis, de Esmeralda Valete Negão. Por que isso? São várias sugestões de leitura, no qual vocês terão a possibilidade de escolher 2, 3 textos desses e fazer uma síntese da compreensão e fazer uma relação com a sua prática, com o seu cotidiano escolar. E aí dizer, olhando, vocês vão multiplicar o livro de português de vocês, o livro de história, né, o livro de geografia, e analisar esse livro, ver como é que estão, como essa população está representada nesses livros de literaturas, nesses livros didáticos que vocês estão utilizando em sala de aula. De que forma tem? Pensando na sua biblioteca, pensando no seu cantinho da leitura, quais os livros de literatura infantil que nós temos disponível? E de que forma esses livros está representada a população negra? Se existem esses livros, quais são esses livros? O que ele traz, né, por trás dessas histórias que ele vem contando? Né? E como se encontra a população negra nessas literaturas. Então seria importante vocês utilizar o seu próprio cotidiano escolar, pegar esses livros didáticos, em especial de português, história e geografia, mais os livros de quem os professores das séries iniciais, educação infantil, os livros de literatura infantil, e fazer essa observação e fazer uma análise, né, junto com utilizando, aí fica a escolha de vocês, a escolha de 2, 3 textos que vão estar à disposição de vocês, de 2, 3 textos, e fazer essa relação com esses materiais que vocês têm disponível. Agora eu deixo à disposição de vocês para perguntas. Obrigado. Eu estava vendo aqui, ela disse, ela comenta, né? Nas séries iniciais é fácil. Com certeza,
Até porque, assim, qual é a nossa preocupação? Para nós é importante, cada um desses, de cada professor que está participando desse curso e que já participaram de outros cursos, para nós é fundamental porque nós vamos estar formando. E a gente quer que vocês também questionem a escola. Por que, que eu não. Por que, que a escola não tem ausência dessa discussão da lei no currículo? Por que, que a Secretaria de Educação, ela diz que dá formação, sim. Porém, normalmente as formações são de que forma? Um representante da escola, dois, três. E normalmente naquelas séries onde a lei aponta. Então, normalmente, durante aquele ano, formam uma quantidade muito mínima. A gente sabe também que hoje o número de professores são ACT, né, são contratados, então ele passa por um processo de contratação, mas ele normalmente ele não tem continuidade na escola, né? Então a gente precisa que essa formação ela seja para todos os educadores e que ela seja continuada, né, no decorrer do processo. E isso para todas as séries. E não só para a escola pública, também para a escola privada. Essa lei não é somente para as escolas públicas, ela também é para a lei para as escolas privadas. Isso também é uma grande preocupação. E é importante, aí a importância nossa enquanto, Ângela, Romão, da nossa participação e do nosso questionamento, né? A gente sabe que a nível municipal algumas secretarias realiza, faz a capacitação, mas ela é dessa forma, como eu já vinha falando antes, que não alcança todos os educadores e de forma também pausada, né? Significa de acordo com o período. Então não existe. O que falta a ausência? É estar dentro do projeto político-pedagógico da escola. Tem que estar incluído isso, né? E para isso você vai ter, dentro desse tempo, o processo de formação. Já a Ladice, ela pergunta, né? Já existe alguma determinação do MEC para que haja uma mudança nos livros didáticos? Já tem essa preocupação, vários editais ao longo desses 10 anos, vários editais têm sido feitos para que a gente possa adquirir e ter uns livros didáticos de forma mais adequada, né? O próprio MEC faz isso. Entretanto, a gente tem um problema, que na verdade é o seguinte: os livros vão para a escola. Então, aquela escola que já tem uma preocupação, tem esse olhar, ela seleciona aquele livro adequado. Porém, nós temos um grande problema, que é o seguinte: o aluno, o livro, não é o seguinte, aquela escola escolheu aquele livro, vem aqueles livros, não. O livro que teve maior seleção dele que é escolhido. Então, aí corre o problema. Boa parte desses livros, normalmente que tem maior seleção, ganham na seleção, são livros que até têm alguns conteúdos adequados, gravuras, né? Que a gente tem essa preocupação que os professores às vezes se perdem nisso também, mas deixam de fazer a leitura dos textos que estão lá colocados e ter um olhar sobre o que ideologia aqueles livros estão trazendo. Então, quando a gente corre, tem esse processo onde é comprado o livro que teve maior seleção,
a gente normalmente acaba perdendo e não tendo um livro de qualidade, onde a diversidade, daí a necessidade de nós, ao receber esses livros, olhar bastante, ver e aí denunciar mesmo, né? É fundamental isso. Em relação aos cursos de licenciatura, já existe mudança curricular? De fato, acho que esse é um dos nossos grandes problemas, né? A gente acredita que não só no curso de pedagogia, mas em todos os cursos deveria ter essa formação, né? Ter esse curso, como no curso de história, que tem algumas cadeiras que são sobre a África, África 1, África 2, ela deveria também ser contemplada em pensar principalmente ligada a essa questão racial. Ah, de fato, lá disse. De fato, normalmente existe essa articulação de editoras, né? Então, essa negociata. Isso se dá também com os livros de literatura infantil, em que as escolas até recebem um valor X para adquirir alguns materiais e acabam optando também em adquirir aqueles livros que trazem maiores quantidades, né? Que são os contos de fadas, que são coleções, né? E são, normalmente a maioria deles não são de formas positivas, né? Trazem sim vários estereótipos, vários estigmas deles, né? Reforçam uma imagem negativa do sujeito. Mas por quê? Normalmente os livros que a gente possa considerar bons e positivos, que trazem esse protagonismo da criança negra, da família negra, normalmente eles têm um custo muito caro, né? Então acaba eles optando de pegar essas coleções que vem 5, 10 do que um livro que eles pagariam 30, R$ 34. Mas tem já livros à disposição que já foram distribuídos nas escolas. A gente tem que se preocupar onde estão esses livros de literatura, né? Além também de livros de orientação, como A Cor da Cultura, o livro que a professora que até contribuição da professora Jerusa Romão, que foi distribuído no Estado. A gente tem que ver onde estão esses materiais nas nossas escolas. De fato, eu tive na oficina agora de São José, foi muito interessante. A gente acabou não usando o livro didático porque tinha que ter vários livros. Mas aí eu solicitei para os cursistas elaborar um cartaz de boas-vindas. Nesse cartaz de boas-vindas, eles tinham que ter esse olhar da diversidade. E foi muito interessante, assim, positivo, porque tu já consegue perceber que a lei está ali, né? Está colocada e as pessoas estão ouvindo. Mas o mais importante foi quando uma das grandes dificuldades delas, ao ter que buscar gravuras na revista, e em especial de famílias negras, de crianças negras, o que elas identificaram? A ausência dessas gravuras, e quando tinha, elas estavam sempre em situações subordinadas, né? De limpeza, de morador de rua, nunca de forma positiva. Então não tinha gravuras, né? A outra resistência delas, as próprias matérias desenvolvidas na revista, de fato, ela não buscava isso. Isso é a mídia. Essa é a realidade que nós temos. Se hoje ainda se nós temos
alguma coisa que vai sendo discutido na mídia, é porque é o seguinte, eles também perceberam que nós temos dinheiro, né? E que a gente compra também. Então eles precisam vender produto, precisam vender celular, e aí eles sabem que a população negra tem. Então eles usam um ou outro. Normalmente a gente vê que nos protagonismos das novelas, a gente já teve algumas situações, mas se a gente for analisar ainda de forma muito subordinada, em situações que se fosse com uma outra artista jamais aconteceria, né? Então é um pouco isso. Então eu acho que esse tempo do livro didático deveria ser de um ano para o outro. A preocupação de analisar esse livro ele é fundamental. O segundo é quando você observar, você não utilizar em sala de aula e denunciar. Isso é fundamental. Porque aí a gente vai também desconstruir essa política também, né? Que na verdade não é uma análise de livro, o livro que mais for votado e que a gente não tem a garantia que de fato o livro mais votado foi aquele mesmo, né, que foi selecionado. Às vezes pode ser isso mesmo, como a Ângela disse, os lobbies das editoras, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado. Eu gostaria de saber por parte de vocês sobre essa proposta, né, do que eu estou colocando para vocês, que selecionar dois, três textos que eu vou estar disponibilizando na plataforma, juntamente com as suas vivências, fazer uma relação, né? Que é isso. Vocês têm um tempo para analisar os livros que vocês estão utilizando em sala de aula, os livros de literatura infantil que vocês estão utilizando em sala de aula, fazendo uma relação com esses textos que vão apontando alguns cuidados, alguns olhar das ideologias que estão escamoteadas nesses livros. Então, se tiver alguma dúvida, seria bem importante a gente estar também questionando. A Ângela fala: ter conhecimento da lei é fazer formação, faz a diferença, pois consegui comprar o livro sobre o tema quando conversei com a direção da escola, disse que estava neste curso. Com certeza. Eu acho que eu sempre trabalho que eu penso que não basta a lei. Nós precisamos formar e precisamos ganhar um grande exército. Um grande exército porque são os educadores que estão lá na ponta, que estão na sala de aula, que irão identificar isso. Então, aquele professor comprometido, é, comprometido e não se silenciar com essas ideologias, com esses materiais que só reforçam o preconceito, o racismo, e que no decorrer do processo acaba excluindo, invadindo, sendo um dos motivos que invade os nossos alunos da sala de aula, isso é importante. Né? Então, eu acho que é isso. Quando a gente tem informação, a gente vai buscando e dando outra linha, mudando a nossa prática de sala de aula. Com certeza, ela disse, a mudança inicia com nós, educadores. Eu não tenho dúvida, acredito nisso, é porque nós estamos lá, na ponta. E vai ser nós que vamos questionar a direção da escola, somos nós que vamos denunciar os livros, somos nós que vamos, se nós identificar que existe um lobby das editoras, e nós também temos que cobrar das nossas secretarias do município e do estado a formação que nos está sendo negada. Portanto, a lei não está sendo cumprida.
A Ângela Romão fala, né, Romã? Com certeza nós professores temos uma responsabilidade grande, mas que na verdade não é obrigação, mas dignidade, lá disse. Porém, para acontecer esta mudança, essa legião de professores deve ter a formação continuada. Sem a formação continuada, sem a informação, é importante que todos nós entre no site do MEC, entre no site da Cor da Cultura, que tem vários materiais à disposição dos educadores, várias sugestões também de atividades, então vários instrumentos que podem nos ajudar na nossa metodologia, no nosso, na elaboração do nosso plano de aula. Com certeza, cabeça aberta. Porque quando você não quer, dificilmente a gente vai mudar, né? E aí, para mim, o racismo está colocado. Porque quando eu me silencio, quando eu me nego, eu estou dizendo e estou concordando com todo esse olhar racista e discriminatório. E aí, um grande problema, que cidadão é esse que eu estou formando, partindo desses meus princípios e valores. Pode comentar, Ladice, sobre esse fato. Ah, eu acho que você está falando do jogador Daniel, que ele estava jogando futebol na Espanha, se eu não me engano, e acabou, ele jogaram a banana e aí ele acabou, falou, comeu a banana, né? Eu acho que foi uma atitude legal, mas eu acho que foi uma atitude legal, eu acho que é isso, né? Mas eu acho que a CBF tem que se posicionar nisso, né? Principalmente nesses países europeus, que não é tão longe, né? A gente viu o que aconteceu aqui no Paraná, em Porto Alegre, né? Em que os jogadores também foram discriminados, né? Nós temos que olhar, a CBS tem que punir. Eu acho que a atitude foi correta, sim, mas a CBF tem que ter um posicionamento. Eu acho que é isso que nós temos que questionar a essa estrutura, né? Porque não pode também. Acho que foi uma atitude legal, mas eu acho que nós temos que cobrar. Uma punição mesmo. De fato, Ângela, eu não tenho outra opinião diferente dessa. Eu acho que a coisa ela só continuou porque até agora um estádio, porque assim, você não pode proibir de ter o jogo. O jogo pode acontecer. Mas já pensou de você proibir aquela torcida de entrar no jogo? É uma alternativa, é uma punição. Ou aquele jogo, toda a renda daquele jogo ser utilizada como multa e aí ser utilizada para outras questões ligadas ao esporte, à educação, de incentivo à juventude. São várias formas. Ângela, como os pais podem ajudar nessa questão? Eu, como professora da educação infantil, né, minha atuação maior sempre foi na educação infantil, eu sempre digo, nenhuma criança nasce racista.
Nenhuma criança nasce preconceituosa, nenhuma criança nasce machista e nenhuma criança nasce homofóbica. Então, normalmente, essa ideia, todo esse pensamento negativo, ela ouve de um adulto, ela escuta de um adulto, né? Então, qual é a preocupação? Eu sempre digo, aconteceu uma situação esse ano comigo em que a criança, ela chamava uma criança de macaca e me chamava de macumbeira. Isso começou a acontecer constantemente, até que um dia uma menina que já tem necessidades especiais, negra, chegou chorando, porque ele chamou ela de macaca. Naquele momento, eu acho que a gente chegou ao limite e eu falei, olha, só entra com o pai e com a mãe na escola. Né? No diálogo com a família, a gente percebe o quê? Aí eu primeiro a família tem que ser informada do que está acontecendo na sala de aula e dizer e deixar muito claro, e isso eu faço questão de dizer, de que estou informando essa situação. Se essa situação continuar, vai ser denunciada. E quem é que vai se responsabilizar? A partir do momento que aquela criança é uma criança, é aquele pai. Né? Então eu acho que a gente precisa sim trazer os pais para esse diálogo, deixar muito claro em relação à lei, né? E por último dizer, olha, agora a gente está conversando, mas se isso insistir, a gente vai tomar uma outra atitude. A Ângela fala, né? Além dos professores, sou mãe e às vezes o poder público considera mais os pais do que os professores. Então, o conselho escolar pode ajudar muito? Com certeza. Primeiro que é uma lei. Então, a escola tem que ter no seu projeto pedagógico essa lei. Quando então, se está na lei, eu acho que passa a ser uma atuação da escola, toda a comunidade escolar saber que tem essa lei, que ele está sendo trabalhada em diversas disciplinas e que está sendo aplicada durante o ano através de tais projetos ou até mesmo nas disciplinas, né? É, o conselho escolar ele porque ele está ali para fiscalizar. E quando o conselho está lá para fiscalizar e apontar o seguinte: o que a minha escola está fazendo em relação a essa lei que não está sendo cumprida? E aí, o que o Estado está fazendo para formar e qualificar esses educadores? Quais os materiais que têm chegado na escola e de que forma ele está sendo organizado e de, na, dentro da escola, ou na biblioteca, ou nas salas de aula. A gente precisa ter um diagnóstico dos materiais que estão dentro da escola, que tem vindo, ver o acervo disso, bem como exigir, né, a formação, a qualificação.
Ela disse diz o seguinte: acredito que o ACT até tem vontade de auxiliar esse tipo de questão, porém não tem estrutura para dar suporte para as demandas. É de fato, porque primeiro normalmente não são eles que são selecionados para fazer a capacitação. Né? Fui professora CT até há pouco tempo e a gente sabe que normalmente a demanda se dava para o professor efetivo, essa era a prioridade. Segundo, cada ano ele está numa escola ou até em sistema diferente. Às vezes esse ano ele está no município, ano que vem ele está no estado, né? A outra questão é isso, né? Eu acho que dificulta bastante. Primeiro, ele ter acesso à formação. Segundo, dar continuidade a um projeto. Então, em cada escola que aquele aluno, que aquele professor for, que ele é comprometido, ele vai fazer, mas não tem uma continuidade, porque ele corre o risco, que é na maioria, não continuar naquela instituição. E aí, por si, muitas vezes o trabalho encerra naquela escola porque não tem quem dê continuidade. Obrigado também, Ladice, pela sua participação. Com certeza, Ângela. É por isso que eu digo, para mim é predominante, é fundamental que esteja no projeto político-pedagógico, que vai estar, estando no projeto político-pedagógico, vai estar também no plano de qualquer professor, seja a situação dele vinculada. É que normalmente, infelizmente, a gente ainda está, a gente não consegue contemplar a lei dentro do projeto político-pedagógico e comprometimento de toda a escola com a responsabilidade com a implementação da lei. É importante nós, e isso é muito importante, né? E de nós ultrapassar essa ideia reducionista, ingênua e despretensiosa, trazida de propósito, né? Mas invisivelmente nas literaturas infantis, né? E desmistificar a ideia de que se tratam de meros entretenimentos e criar resistência contra algumas ideologias excludentes e discriminatórias. É preciso que nós agimos, né? E isso vai continuar de acordo como nós vamos nos posicionar a partir de agora, ou como nós já vem nos posicionando, que é não aceitar, né, não aceitar e não admitir ou se silenciar a prática, as atitudes, a materiais que alimentam a exclusão, o racismo e o preconceito.
Sim, eles já vão estar à disposição de vocês, com certeza, a partir de até amanhã, quinta-feira, eles já vão estar à disposição nas plataformas. Eu já estarei passando hoje mesmo para a nossa coordenadora, né, do nosso do curso e disponibilizar esses textos. Mas é importante vocês fazerem uma relação desses textos, de um a dois textos, de dois a três textos, né, com os materiais didáticos que você já tem à disposição na sua prática de sala de aula. Apresentando qual o livro, qual é o conteúdo, em que ponto vocês observaram e fazer essa relação com, com os textos. Mais alguma pergunta? Agnes, Ângela, Franciele. Então, para finalizar esse nosso momento, peraí, deixa eu ver o que, que a Ângela falou aqui. Você falou sobre conhecer as personalidades negras. Há alguns anos comecei a abordar. Ah, bem interessante isso, Ângela, que é verdade, né? Primeiro normalmente a gente tem uma escola, a Angela coloca assim, né? Normalmente nós temos uma escola, que essa escola tem nome, tem nomes, né? E ela teve a oportunidade de fazer uma experiência, uma vivência com seus alunos, deles conhecer quem era essa professora era uma professora negra, né? E que pôde ser foi marcante para eles, né? De identificar que o nome da escola era o nome de uma professora e que ela era uma professora negra. Isso é bem interessante. Isso é trabalhar com os nossos invisíveis, né? Várias Marias estão por detrás e normalmente elas não aparecem. A professora Jerusalém, ela fala assim: a gente conhece muito, né, mais agora sobre a Antonieta de Barros, mas pouco se fala. Nós temos uma escola também chamada Leonor de Barros e pouco a gente fala dessa professora, dessa atuação dela enquanto educadora. Então é muito importante essa experiência que você teve também.
Parabéns, Ângelo, por essa. Vejo que é isso, né? Ah, isso é legal também, né? Eu acho que é fundamental. Eu, para além de professora de sala do ensino fundamental, sou ativista do movimento negro, ativista do movimento de mulheres, e é muito importante, a gente até acabou de trabalhar nesse módulo, né? Que as políticas afirmativas elas não aconteceram por um acaso, não foi só uma boa vontade, como também não foi a abolição da escravatura, ela teve várias, iniciou sim com com várias manifestações, com vários ativistas que passa pela Frente Negra, que passa pelo MNU e depois vários outros movimentos negros e, né, e de mulheres. Muitos ativistas tombaram nesse processo, né, de atuação, de militância, para chegar onde nós chegamos. Tanto que eu digo, a nós a gente sabe o que é na pele o que é o racismo, porque muitos de nós sentimos isso, é, a falta de uma comida, a falta de material escolar, a falta de roupa, nos levou a querer ter uma outra condição. Qual é a minha preocupação hoje? Como falar com esse jovem, com esse meu filho, que tem tudo, que ele até enfrenta assim o racismo pela cor, mas ele não impede dele ter acesso a várias coisas que naquele tempo nós não tínhamos e nos levava a estimular a ter. Então, como fazer com que os nossos alunos é, tenham uma educação de qualidade, de ensino fundamental e médio, que eles aproveitem, que eles tenham as informações sobre as políticas afirmativas que passam pelas cotas, que passa pelo Enem, que passa pelas bolsas permanências, que passa pelas continuidades, para que eles sabem que eles têm acesso, né? E eles têm a continuidade de estar fazendo a sua formação, a sua capacitação e a sua profissão. E essas alunas, com certeza, elas queriam representar no teatro essas mulheres, porque com certeza receberam histórias maravilhosas dessas mulheres. Muito obrigado, Ângela. Eu acho que a nossa ideia é estar contribuindo, né? Eu sei que a aula presencial ela tem um diferencial porque a gente pode oportunizar com várias trocas de vivências e experiências metodológicas, de atividades, de sugestões, em que uma aula web acaba não proporcionando da mesma forma, mas estou à disposição para que a gente possa estar trocando algumas ideias, que vai desde o calendário, a estrutura de um calendário para os alunos, a estrutura da sugestão do porta-livro, de fantoche, da própria Zabayomi, a gente está trocando ideias em relação a isso e com outras experiências que eu também acabo utilizando. Mas eu gostaria de reforçar para que vocês entrem no site do MEC. Tem muitos materiais importantes, não só de teoria para que possa nos alimentar, mas de sugestão de atividades teóricas, como vídeos para poder expor para as crianças, da mesma forma como histórias infantis, né? A Cor da Cultura também é uma outra possibilidade, que traz uma sugestão, que traz um material riquíssimo sobre a questão da África, sobre a questão do Brasil, as contribuições, né? Então, utilize essas ferramentas também.
Eu acho que essa experiência que você teve, Ângela, também foi bem interessante. Faça um texto, um artigo, compartilhe com nós essa experiência que você fez com suas alunas, desenvolvendo o tema com o nome da escola, com esse teatro. Elabore, compartilhe com a gente. É importante que vocês compartilhem essas vivências e experiências que você também tem no cotidiano da sala de aula. Ótimo, vai ser bem legal e a gente gostaria de estar recebendo, eu também gostaria de estar lendo, fazendo essa troca com você também. Bem, gente, nós vamos finalizar esse nosso bate-papo, lembrando da nossa responsabilidade com esse sujeito que nós estamos formando, que não podemos negar que nós influenciamos na formação desse sujeito, nós não podemos negá-lo, não podemos negar todo um legado que vem com ele, que traz com ele a sua vivência, a sua história, as contribuições culturais. Portanto, nós temos que deixar os nossos alunos informado, então respeitar a diversidade não é só dizer que eu respeito, é trabalhar também em sala de aula, nós não ter medo de mexer com a ferida, de dizer que o racismo ele é cultural, ele é estrutural, então nós temos que desconstruir e muitas vezes a gente tem que mexer em nós mesmos, nas nossas próprias feridas, dizer que em alguma situação, em algum momento eu tive uma prática racista ou discriminatória ou machista, mas isso quer dizer, qual o legal disso tudo? Nós temos oportunidade de mudar as nossas atitudes, mudar a nossa prática, exigir uma educação de qualidade, exigir uma educação que respeite a diversidade, exigir uma educação que dê condições reais para que a gente forme esse sujeito crítico e que ele possa de fato interferir na sociedade, querendo ser um sujeito, cidadão crítico dessa sociedade. E aí agindo em todos os espaços, não só pensando na formação dele enquanto trabalhador, mas também agindo nos espaços de decisões, que ele possa também querer ser um vereador, que ele também possa querer ser um prefeito, que ele também possa querer ser um deputado estadual, uma deputada estadual, que ele possa pensar em ser um deputado federal e uma deputada federal, que ele pense em estar ocupando um espaço no ministério. Então, assim,
ele tem que sentir que ele é capaz e que ele pode ser um bom médico, uma boa dentista. Então é fundamental. E isso cabe de nós. Primeiro, de nós olhar para nós dentro. Segundo, ver o que eu estou fazendo em relação a em pensar na diversidade. Terceiro, o que a minha escola está fazendo e o que a, a instituição do qual eu também estou vinculado, o Estado, o governo, o Estado, o município, também está me dando condições para dar essa formação. Acho que eu tive no início, até pelo nervosismo, acabei não me apresentando, mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade para falar. Meu nome é Estela Mares Cardoso, sou formada, graduada em Pedagogia, Séries Iniciais e Educação Especial pela UFSC e Educação Infantil pela Univale. Tenho especialização em séries iniciais e educação especial. Sou professora colaboradora do NEAB, no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro, e aí estou tendo essa grande oportunidade de estar acompanhando esse curso como professora tutora na sala 7 e também contribuindo nessa oficina no curso, né? Sou militante, sou ativista do movimento negro, atuo na UNEGRO, União de Negros pela Igualdade, no qual hoje estou na posição de vice-presidente nacional da UNEGRO. Então, dizer para vocês que compartilho também dessa luta, desse movimento, dessa nossa atuação lá de local, que é a sala de aula, é lá que nós encontramos esse sujeito, no qual nós temos a responsabilidade e o compromisso de desconstruir, impedir que esses olhares, que essa ideologia possa perpetuar, permear em nossa sala de aula, na nossa escola e na nossa vida. Muito obrigada.